estudo indicou que medicamentos para perda de peso já estão em até 30% dos lares brasileiros. Nós estamos falando das canetas emagrecedoras, tem vários nomes aí para esses medicamentos. Ao mesmo tempo, a Anvisa investiga 65 mortes suspeitas ligadas às canetinhas, como o Ozempic e o Mounjaro. Para falar sobre os riscos e os cuidados desses tratamentos, nós vamos conversar com Walter Cintra. O Walter é médico sanitarista e professor da Fundação Getúlio Vargas. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. Professor, a primeira coisa que impressiona é a popularidade desse medicamento, apesar do preço altíssimo, né? Num país de baixa renda como o nosso. Nós estamos falando de um tratamento aí que mensalmente custa mais de R$1.000. O que explica essa amplitude, o tanto que esse medicamento, o alcance que ele encontra, apesar do preço? Bom, boa tarde a todos, a todas. Na verdade, é um medicamento que se mostrou aí como uma grande solução para o emagrecimento, que é o desejo aí de uma boa parte da população. Então, esse medicamento, na verdade, ele foi desenvolvido para tratar outros tipos de doenças, diabetes, enfim, mas como tem esse efeito do emagrecimento, isso acabou virando uma epidemia aí de gente usando, quer dizer, 30% dos lares é um negócio monstruoso a gente imaginar que tem essa quantidade de lares utilizando esse medicamento, que é um medicamento que precisa ser, tem várias coisas. Primeiro precisa saber a origem do medicamento. Tem muito medicamento falsificado, tem notícias aí de medicamentos roubados, de origem indeterminada, medicamento até manipulado, que é uma coisa gravíssima, porque a manipulação desse tipo de medicamento tem vários problemas, inclusive da dosagem, enfim. E, evidentemente, é um medicamento que tem que ser utilizado sob prescrição e orientação médica, e supervisão médica. Ele pode ter complicações, aí pancreatite é uma das complicações possíveis, e a Anvisa disparou um alerta aí em relação a esses casos que estão sendo investigados. Não significa exatamente que o medicamento está causando a pancreatite, até porque muitas das pessoas que usam o medicamento são pessoas que estão mais sujeitas, eventualmente, a ter a pancreatite, não por conta do medicamento, mas pela própria condição de saúde delas. Mas é muito preocupante quando uma droga é utilizada dessa maneira indiscriminada, sem a devida indicação e a devida supervisão médica. Professor, falando um pouquinho mais dos riscos desse medicamento, porque quando muitos médicos estão receitando de uma forma mesmo para... Já se abandonou praticamente esse uso só para uma obesidade, né? Estão receitando mesmo por um controle de peso. E agora está se falando da questão da pancreatite. Qual é o tamanho do risco que a gente está falando para as pessoas? Veja, o risco, o principal risco é para as pessoas que usam isso sem uma supervisão adequada, sem uma indicação, sem uma origem do medicamento, que adquirem esse medicamento não de uma farmácia, não do comércio legal, mas que adquirem isso de gente que vem oferecer via internet, via o quê? Quer dizer, porque se você compra um medicamento que é falsificado, certamente você vai ter problemas de saúde por conta desse medicamento, seja ele qual for. Ainda mais um medicamento injetável como esse. Então, acho que essa é a grande preocupação. A outra coisa, o uso indiscriminado de qualquer medicamento é uma coisa que precisa ter muito critério, muito cuidado. Quer dizer, a questão da pancreatite para os medicamentos que são prescritos adequadamente é uma coisa que precisa ser esclarecida para saber realmente se foi decorrência do medicamento ou não. Na bula desses medicamentos já existe a possibilidade de haver
uma complicação pancreática, uma pancreatite. Por isso que o médico tem que fazer acompanhamento, ali fazer os exames, vai ver as enzimas, enfim, do paciente, para ver se ele está respondendo bem à medicação, né? Sob supervisão médica, aparentemente é um medicamento bastante seguro, os casos são poucos, mas quando acontece, pode acontecer com gravidade. Então, precisa ter clareza do que exatamente está acontecendo. Quando o uso é indiscriminado, não tem ninguém para fazer a supervisão, você não sabe exatamente nem o que é que está sendo, que a pessoa está injetando nela mesma, e isso realmente pode causar vários problemas, não só a pancreatite. Doutor, existe uma discussão dentro do governo de quebrar a patente desse medicamento para baratear o preço, que é um medicamento caríssimo. A gente sabe que tem muitos medicamentos genéricos seguros. Faz sentido quebrar a patente desse medicamento? Olha, quebrar a patente de um medicamento por uma decisão governamental tem que estar respaldada dentro de uma política pública e de uma condição de saúde da população. Precisa ver se justifica esse tipo de ação, porque é uma ação muito violenta. Você quebrar a patente de um medicamento é uma ação bastante radical do governo, que precisa ser feita em momentos de emergência sanitária, enfim, quando você tem. Eu não sei se é o caso dessas canetas emagrecedoras. Eu não tinha ouvido falar dessa possibilidade do governo estar pensando em quebrar a patente dos medicamentos. Mas, se isso está sendo discutido, tem que ser, como eu falei, embasado em critérios muito técnicos e realmente numa evidência da necessidade de garantir às pessoas que precisam de fato do medicamento possam ter acesso. Doutor, existe um risco de os médicos estarem exagerando na prescrição desse medicamento? Olha, infelizmente existe esse risco. A gente viu durante a pandemia muitos médicos prescrevendo cloroquina, quando sabidamente cloroquina não era um medicamento, né, muito pelo contrário, um medicamento que causava prejuízo à saúde das pessoas. Infelizmente tem maus profissionais na medicina, como tem maus profissionais em qualquer profissão, que se aproveitam dessas modas, né, para lucrar nos seus consultórios. Isso é muito grave, as associações médicas, as sociedades, os conselhos deviam se preocupar com isso, né? Mas essa possibilidade pode existir sim. Por Ó, isso que, além de você se preocupar em adquirir um medicamento correto, adequado, você tem que procurar saber se esse profissional que você está procurando, esse profissional médico, seja qualquer profissional que você vai procurar, se ele é um profissional sério, se tem competência, se ele não é só uma pessoa que está se aproveitando do modismo. então, doutor, eu estava falando para o senhor sobre a quebra de medicamento, da patente, foi até checar no site da Câmara dos Deputados, tem uma matéria aqui do início do ano falando sobre isso, que estava sendo discutida uma proposta de lei sobre isso, de quebra de patente das canetas emagrecedoras, falando que a lei de propriedade industrial é uma matéria agora do dia 12 de fevereiro, né? Nós estamos no dia 19, um projeto de lei apresentado pelo deputado Mário Henringer, do PDT de Minas Gerais, que ganhou o regime de urgência e que iria permitir, né, que se quebrasse a patente do Monjauro e do Zep Bond, alegando interesse público. Na avaliação do senhor, então, não se justificaria? Olha, o que eu estou dizendo é o seguinte, quer dizer, os deputados também têm os seus interesses eleitorais, principalmente no ano eleitoral, em estar bem com a sua torcida, né? Se 30% dos lares brasileiros estão usando essas canetas emagrecedoras, é lógico que esse é um tema que vai fazer sucesso. Agora, precisa ver se realmente quem que tem que ser ouvido isso? Tem que ser os técnicos do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, acho que essas pessoas, da Conitec, né, da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia na Saúde, são esses os técnicos que têm que se manifestar.
precisa tomar cuidado, tem muito projeto de lei oportunista, muito projeto de lei que é só para ficar de bem com a galera, mas precisa ver se justifica. Como eu falei, a quebra de uma patente no medicamento é uma atitude bastante forte que um governo toma. Isso tem que ser respaldado de fato, no caso de medicamento, no interesse da saúde da população. Precisa ver se esse é o caso dessa proposta de quebra de patente. Dr. Walter Sintra, médico, professor da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigada pela sua entrevista ao Poder Expresso.